Olá, amiguinhos! Continuando no quarto mandamento. Como o cidadão deve comportar-se em relação às autoridades? Ele deve colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, no espírito de verdade, justiça, solidariedade e liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de cidadão e da ordem da caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. Catecismo da Igreja Católica, 2239. Tudo isto inclui, por exemplo, o pagamento dos impostos, o exercício do direito de voto, o serviço militar para a defesa do país. Daí a cada um o que lhe é devido, seja imposto, seja taxa, ou também o temor e o respeito. Romanos 13:7. São Paulo ainda recomenda a Timóteo que se reze por todos, inclusive pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma, tranquila, em toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2:2. Pode-se chamar a atenção das autoridades? Pode-se, e às vezes é indispensável. O respeito à autoridade não impede que o cidadão manifeste com clareza e coragem tudo quanto é prejudicial à dignidade das pessoas e ao bem da comunidade. Sabemos que a sociedade caminha sempre mais para formas de maior ou menor violência na manifestação de sua reivindicação aos governantes. Por quê? Porque ela sabe que também é frequente as autoridades agirem no próprio interesse ou por corrupção, às avessas do espírito de serviço que deveriam caracterizá-las. Aqui estamos longe do quarto mandamento e do evangelho, infelizmente. E isto elimina a serenidade e a paz da sociedade. É possível também recusar a obediência às autoridades? O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando este preceito são contrários às exigências de ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis quanto suas exigências são contrárias às da reta consciência. Funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Catecismo da Igreja Católica, 2242. E de fato Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. No caso de as autoridades oprimirem os cidadãos, esses devem acatar o que fazer parte do bem comum, mas podem defender seus direitos e os dos outros contra quem está abusando do poder, sempre dentro dos limites da razão e do Evangelho. Os apóstolos não tiveram medo de dizer aos sumos sacerdotes que os interrogavam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Atos dos Apóstolos 5:29. Quando os cidadãos podem fazer resistência às autoridades? Em determinadas circunstâncias, no caso de haver opressão do poder político, quando há o uso de armas, porém só se recorrerá a elas com as seguintes condições, conforme a orientação do Catecismo da Igreja Católica, número 2243. Se ocorrerem violações certas, graves e prolongadas dos direitos fundamentais, após terem sido esgotados todos os outros recursos, havendo esperança fundada de êxito, finalmente, se for impossível prever razoavelmente soluções melhores.
Que dizer das obrigações para com os estrangeiros que não são cidadãos? As nações que tiverem condições de acolher os estrangeiros em busca de condições melhores de vida devem acolhê-los. Por sua vez, o migrante deve respeitar o país que o acolhe, obedecer às leis e contribuir financeiramente com ele, na medida do possível. No dia do julgamento, seremos avaliados também pela sensibilidade que tivemos tido para com os estrangeiros, dos quais vive o próprio Jesus. Conforme ele disse: eu era forasteiro e me recebestes em sua casa. Mateus 25:35. Essas palavras se referem tanto aos indivíduos quanto à sociedade, em particular aos governantes. Infelizmente, aumenta no mundo a discriminação contra os estrangeiros. Para aprofundar, você pode ver e ler o Catecismo da Igreja Católica, número 2197 a 2257, ou Compêndio 455 a 465. E lembre-se, o que eu acabei de falar é importante saber. Até a próxima, amiguinhos. Tchau!